Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O IPCC foi divulgado hoje e apontou que a temperatura global está 1,1 graus Celsius mais quente do que nos níveis pré-industriais e que estamos então caminhando para um aumento de 1,5 graus, um limite que é crítico, que pode causar impactos ainda piores do que estamos testemunhando nos desastres naturais que foram devastadores nos últimos anos. E olha, a BBC destaca que o relatório do clima é código vermelho para a humanidade, abre aspas e fecha aspas, o que o aquecimento de humanos causou danos irreparáveis à Terra que podem piorar nas próximas décadas. O impacto do aquecimento global será cada vez mais sentido nas próximas décadas. A temperatura maior nas águas e o derretimento das geleiras vão provocar o aumento do nível do mar. É mais um dos inúmeros efeitos das mudanças climáticas, agravadas pela queima de combustíveis fósseis, pela derrubada de florestas e por outras atividades que liberam gases que prendem o calor na atmosfera. A velocidade com que o mar avança tem aumentado exponencialmente. Isso não significa dizer que as cidades serão tomadas pelas águas e vão deixar de existir, mas sim que, aos poucos, vão surgir problemas específicos em cada localidade. O painel intergovernamental das mudanças climáticas, IPCC, na sigla em inglês, criado pela ONU, apontou quais devem ser as consequências do avanço do nível do mar para algumas cidades brasileiras. O relatório lista Recife, Rio de Janeiro e Santos como as cidades mais afetadas. O Brasil é um dos países mais vulneráveis ao aumento do nível dos oceanos. Cientistas explicam que o país tem uma costa imensa e várias cidades com alta densidade demográfica. No Item Mais de hoje, vamos focar nesse alerta climático. Para isso, recebemos nesse episódio a vice-presidente do IPCC, Thelma Krug. Thelma, sempre um prazer te escutar e, claro, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no mundo, nada melhor do que contar com a sua ajuda. Mais uma vez, bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Thelma, vamos lá. Recife, Rio de Janeiro, Santos, quando a gente vê manchetes, anúncios que o nível do mar está subindo, são cidades litorâneas, elas correm o risco de desaparecer? As cidades brasileiras estão vulneráveis ao aumento do nível do mar? Então, Carol, essa questão da elevação do nível do mar está se tornando realmente bastante complicada, sabe? Porque esse último relatório que saiu, ele mostra, por exemplo, que no período de 2006 a 2018, por exemplo, o aumento foi 3,7 milímetros por ano. Se a gente olhar de 1971 a 2006, era 1,9. Então, a elevação média global do mar, ela aumentou muito mais rápido, tá? E está aumentando desde 1900 do que qualquer século anterior nos últimos 3.000 anos. E por que a gente está muito mais preocupado agora, Carol? Claro que a expansão térmica sempre houve, porque o oceano não está aquecendo. Então, se ele está aquecendo, as águas vão expandir. Mas, agora você tem uma contribuição que está se tornando bem complicada, que é a perda da massa de gelo do Mar Ártico, a perda do manto de gelo da Groenlândia, da Antártica. Então, isso está contribuindo bastante significativamente para esse aumento da elevação do nível do mar está sendo mais rápida. E esses fenômenos, eles não param de uma hora para outra. Você sabe que a elevação do nível do mar, mesmo que nós parássemos tudo hoje, não emite mais nada, o mundo para, a elevação do nível do mar ela vai continuar por alguns séculos, talvez até milênios. Já é possível identificar consequências desse fenômeno, desse aumento que você relata para a gente que vem desde 1900 se agravando? Sim, você já tem. A questão, Carol, é que a elevação ela não se distribui, é que nem a temperatura, ela não se distribui uniformemente no globo. Então, alguns lugares estão mais impactados do que outros. E, por exemplo, se nós pegarmos algumas ilhas, né? Tuvalu já perdeu uma parte do seu território por conta da elevação do nível do mar, já tem até migração. A adaptação desses países é migrar para outros países, né? Que, de fato, vão rapidamente poder, já estão perdendo território. Agora, a questão no Brasil, já que você me perguntou, essas coisas elas não acontecem do dia para a noite, certo, Carol? E também tem uma questão.
A gente, dentro do IPCC, fala muito das observações. Os dados que eu te dei são dados observacionais, inclusive a partir de medidas de satélite, observações de várias fontes independentes, né? E elas convergem muito, então nós temos uma grande segurança nesses dados. Mas e como projetar o futuro? Será que o mundo vai emitir menos gases de efeito estufa de tal forma que a gente consiga segurar o aquecimento? E ao segurar o aquecimento, a gente também consegue reduzir o aquecimento de longuíssimo prazo do oceano, consegue reduzir a questão da perda da massa de gelo do Ártico, que é uma das regiões que tem um maior aquecimento global, ou seja, apesar de estarmos com um aumento de 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, no Ártico você tem praticamente 3 vezes esse aumento, né? E aí isso é preocupante pra caramba. Quer dizer, se nós olharmos então como o futuro vai se desenvolver, estes processos eles podem ser retardados. Então, mesmo essa questão da elevação do nível do mar, ela pode ser mais lenta, ela pode voltar a reduzir, não estar nessa taxa tão mais rápida do que nós tivemos pouco tempo atrás. Então, o que dá para fazer agora, Thelma? Você fala, é possível retardar esses acontecimentos. Para retardar esses acontecimentos, o que temos que fazer nesse momento, no presente? Neste momento, o mundo tinha que sofrer uma transformação sem precedentes na história. E isso em todos os setores, na energia, nos processos industriais, na agricultura, o uso da terra, com a questão de floresta, desmatamento, com a questão de resíduos, né? Ou seja, você tem que ter rápidas, profundas e sustentadas reduções de emissões nas próximas décadas. Eu acho que essa é a questão que está em jogo hoje, né? E isso é um esforço global. É claro que você fazendo localmente algumas coisas, você pode melhorar a questão do aquecimento local, regional, não é? Mas o esforço global tem que ser substantivo para você realmente poder conter o que a gente está vendo em termos da mudança do clima, né? E particularmente, Carol, na questão da emissão dos combustíveis fósseis, né? A gente separou alguns trechos desse documento. O primeiro deles diz o seguinte, que a temperatura global da superfície vai continuar a subir até a metade do século dentro de todos os cenários de emissão de poluentes possíveis. O aquecimento global de 1,5 grau a 2 graus será ultrapassado durante o século XXI, a menos que reduções profundas de CO2 e outros gases do efeito estufa ocorram nas próximas décadas. Um outro trecho desse documento que chama a atenção é o que diz que muitas mudanças devido a emissões passadas e futuras de gases do efeito estufa são irreversíveis por séculos ou até por milênios, especialmente as mudanças no oceano, nas camadas polares e também no nível do mar. As mudanças climáticas serão o foco da COP26, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, a partir do próximo dia 31. Um dos objetivos desse encontro é viabilizar o financiamento de iniciativas para conter ou reduzir o impacto do aquecimento global em países em desenvolvimento. Thelma Kruger, que é vice-presidente do IPCC, continua conosco nesse episódio. Thelma, para a gente traçar cenários para a COP26. Estamos às vésperas desse encontro com fenômenos climáticos preocupantes no Brasil e no mundo, quando a gente traz esses alertas, por exemplo, de aumento do nível do mar, de emissão de poluentes. Qual que é a magnitude, em termos de importância, de relevância, de debate, de ações concretas que a COP26 pode trazer? Então, Carol, a COP ela já avançou bastante nessa temática quando o Acordo de Paris foi acordado, né, em 2015 e ratificado em 2016. E aí, dentro deste acordo, um dos objetivos é você manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, enquanto buscar chegar no 1,5. Nós já estamos em 1,1 e nós estamos falando isso até o final deste século, né? Então, é claro que você, para chegar no 1,5, que reduziria os impactos, né, tanto para os sistemas naturais quanto para o humano, você teria que ter esse esforço hercúleo que eu estava comentando com você. Então a COP já tem alguma coisa definida, mas o Acordo de Paris ele foi um pouco solto, porque ele não impôs metas para nenhum país, nem em desenvolvidos, nem em desenvolvimento. Então o que ele vai fazer é periodicamente, a cada 5 anos, fazer uma avaliação de como é que está indo
o agregado das reduções que o mundo, né, ou seja, esses 196 governos membros estão fazendo, e ver se isso está alinhado com uma trajetória de emissões que nos levaria a 1,5, que é o que o IPCC produz. Essas trajetórias, que não é só uma, você tem várias maneiras de chegar a 1,5 no final do século, ou bem abaixo de 2, como é o Acordo de Paris, e aí a cada 5 anos esses países membros avaliam se estão nessa trajetória, né? E se estiverem fora dela, o que fazer? Aí que é o ponto, né? Então eu acho que a COP ela é uma oportunidade, porque sempre houve essa diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, inclusive por conta da contribuição histórica que os países desenvolvidos têm nessa questão do aquecimento global, certo? E se a gente olhar os países mais pobres, né, a contribuição deles é mínima. Você vai ter mais ou menos 50% da população que contribui com 10% do aquecimento. É muito triste essa questão dessa desigualdade, né? Minha expectativa para esta COP é que este relatório não passe incólume, ele está trazendo vários pontos importantes, né? Particularmente a questão dos extremos que já estão sendo observados e atribuídos à influência humana, né? Principalmente a questão das ondas do calor, né? Precipitações fortes, enfim. Então a minha expectativa é que realmente os países desenvolvidos possam começar a colocar na mesa aquela contribuição que eles sempre disseram que iam dar, não é só financeira. Você tem uma contribuição para capacitação, para a questão de difusão de tecnologia, né? Você tem várias maneiras de poder ajudar. E eu não estou vendo a gente conseguir fazer aquelas transformações sem precedentes que eu comentei, se não houver realmente uma visão muito mais integrada, globalizada e os países desenvolvidos realmente, fortemente ajudando os países em desenvolvimento. Então vamos lá, papel do Brasil, países em desenvolvimento, Brasil que tem a Amazônia, que acaba sendo uma vitrine ou vidraça para o mundo. Conta pra gente como é que o Brasil chega para essa conferência. O Brasil perdeu muita liderança dele, né? O Brasil tinha uma liderança e uma credibilidade, né? É muito forte, muito forte. Era muito impressionante. Eu acompanhei a Conferência das Partes representando o Brasil por 15 anos, na parte justamente de uso da terra. E a gente via, não é? Ou seja, todo o respeito, não é? Que os países têm pelo Brasil e principalmente pela enorme redução do desmatamento na Amazônia que foi atingido de 2004 a 2012. Praticamente nós reduzimos 80%, né, do nosso desmatamento. E isso foi, assim, um feito mesmo, né? Então, o Brasil chega frágil, na minha opinião, chega desacreditado, na minha opinião, até porque muitas das coisas que foram faladas em alguns fóruns internacionais, como realmente colocar mais dinheiro no Ministério do Meio Ambiente, justamente para você poder fazer mais esta parte de fortalecer justamente o monitoramento na Amazônia. Não falo do monitoramento só por satélite, falo também deste, mas falo praticamente como é que você não vai para campo para conter os ilícitos. Multar, é isso que segurou o desmatamento antes, né? Acho que nós não vamos muito bem no filme não, Carol, infelizmente. Infelizmente, Thelma. Vamos falar um pouquinho do papel da sociedade agora? A gente começou esse episódio falando de aumento do nível do mar, das consequências desse aumento para as cidades costeiras, cidades litorâneas brasileiras. O que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer para tentar mudar essa realidade? Há ações efetivas que podem ser tomadas agora? Esse último relatório, ele teve bastante impacto, sabe, Carol? E isso foi no mundo inteiro. Não teve relatório nenhum do IPCC que teve um impacto tão grande, não é? Quanto este último, de agosto. O 1,5 foi o que antecedeu ele, que saiu em outubro de 2018. Então você vê a quantidade de solicitações para que a gente esteja divulgando, para que a gente esteja presente, que esteja ajudando, é incrível. Então eu vejo uma mudança já da sociedade como um todo, eu vejo uma ansiedade por parte do setor privado de querer contribuir e não saber como. Então eu vejo já mudanças importantes, até porque, sob o ponto de vista das empresas, muitas delas poderão até perder a competitividade, vamos assim dizer, se não tomarem uma liderança, se não fizerem parcerias importantes que levem elas a serem vistas como empresas business preocupados com a questão do clima. Isso deixa de existir. Eu acho que isso é crescente, você vê isso no dia a dia.
Mas não é só a questão do clima, você tem também as outras questões, que é a questão social, não é? A questão de governança, você tem vários aspectos aí, tem que ser vistos como um agregado, não são coisas isoladas, né? Eu acredito que o Brasil tem uma oportunidade enorme. O Brasil é um país riquíssimo, a floresta, então nem se fale, né? Quem vai perder mais com o desmatamento da Amazônia não é só a questão do global, sabe? Nós vamos perder, porque os impactos que nós vamos ter de impactos na precipitação, que poderão inclusive comprometer as projeções que o IPCC faz nesse relatório para alguns níveis de aquecimento para o centro-oeste, são bem complicadas. São um aumento da temperatura média muito alta. Qual que é essa previsão, Thelma? 2 graus, seja 1,5 mesmo. 1,5 graus, todos os aumentos de temperatura média que nós estamos vendo projetados para o Brasil, tem a região centro-oeste bem complicada. Depois com o nordeste, com a região norte. O Brasil, ele não se distribui todo de uma forma igual. É como eu falei, essas coisas, a questão da temperatura média, ela não se distribui igualmente. A Amazônia mesmo já tem, nos últimos 40 anos, uns 0,6, 0,7 graus Celsius a mais do que a média global. A Amazônia, ela já sofre disso. E a região centro-oeste, a gente tem que tomar uma certa atenção, que é ali que está o nosso agrobusiness. Ali é uma região de monções. A questão da precipitação, ela também é considerada no relatório do IPCC e levando a preocupações já com 1,5 grau. E 1,5 grau nós devemos atingir, se não fizermos aquela redução enorme que eu te falei, vamos atingir nas próximas décadas. Ou seja, nós não estamos falando daquele futuro que normalmente o pessoal falava, não, essa questão da mudança do clima é uma questão que não vai chegar na minha geração, na geração dos meus filhos. Que isso? Vai chegar já. E é como eu digo, está na esquina. Está aí. Está acontecendo muito rápido. E eu acho que isso diferencia qualquer outro tipo de evolução em termos de elevação de nível de mar, na questão de aquecimento. Houve no passado? Claro que houve, mas me digam, aconteceu com a velocidade que a gente está observando? Mas nem pagando, não chega, nem perto. Então, a gente acha que a preocupação é essa, é a velocidade com que as mudanças estão acontecendo em todos os componentes do sistema climático. Oceano, atmosfera, na criosfera, na biosfera terrestre, é tudo. Então, é complicadíssimo, né? Então é isso, nós estamos num beco sem saída quase. Thelma, sinal de alerta mais do que ligado. Muito bom conversar com você, trazer esse alerta para quem nos escuta, porque é isso, a preocupação climática tem que ser para ontem. Mais uma vez, obrigada, Thelma. Obrigada, Carol. E isso só salienta a responsabilidade de cada um de nós também. A gente também tem que mudar o nosso comportamento, né, frente a tantas coisas. Consumo, alimentação, mobilidade, enfim, acho que vale a pena refletir. É exatamente isso, pensar enquanto sociedade. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E é assim, com esse recado para nós, enquanto sociedade, com esse alerta para as questões climáticas, que a gente encerra esse episódio do Item Mais. Amanhã tem muito mais. Eu espero você. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.